Paz, Senhor, irmãos, bem? Tira uma colinha aqui, peraí. Depois eu vou ver com quem montou a escala aqui, que eu acho que colocaram eu no culto das crianças de propósito. Não sei porquê, mas eu acho que foi de propósito isso. Mas tudo bem. Depois a gente se resolve nos bastidores. Irmãos, a gente vai estar seguindo agora com o nosso... Estamos seguindo com a nossa exposição do livro de Efésios, né? Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no capítulo 5. Amém? Hoje o tema da mensagem é a vida cristã. Amém? Fazer uma oração, a gente vai fazer a leitura para a gente começar. Senhor, meu Pai, te agradeço por esse momento, Pai, na tua casa, te agradeço por esse culto, Pai. Muito bom, Pai, ver as crianças louvando o teu nome, Pai. Na tua palavra fala que é delas que vem o perfeito louvor e nós podemos presenciar isso hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento rico, Pai, de poder adorar o Senhor, Pai, com as tuas crianças. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor fale através da minha vida, Pai, perdoe meus pecados, Pai, que eu sirva, Pai, como um vaso útil, Pai, para a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente vai fazer a leitura aqui do capítulo 5. Vou estar fazendo a leitura, como a minha tradução é um pouco diferente, eu uso a ARA, e os irmãos acompanhem, eu vou fazer a leitura do capítulo, e depois a gente vai fazer a gente entra na meditação do texto, amém? Então diz assim no versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou a cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo por esse mesmo o Salvador do corpo. Como porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes
antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois uma só carne. Grande é este ministério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como também se ama, como também a si mesmo a esposa respeite o marido. Amém? Aqui é um texto que a gente vai tratar sobre a vida cristã, né? Então, só para a gente seguir aquela introdução que o pastor tem trazido, né? Nós estamos na exposição de Efésios, né? Estamos já no capítulo 5. Domingo que vem é o último episódio, vamos dizer assim, dessa série de ministrações. E aqui nós vamos falar sobre a vida cristã, né? Paulo, ele no livro de Efésios, nesse capítulo, ele traz muitas coisas referente à prática da vida cristã, né? E como que o cristão deve se portar, o que ele deve deixar de fazer, né? E nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, porque temos lições muito valiosas para o nosso dia a dia aqui nesse capítulo, né? Então, só para eu fazer uma leitura aqui, daquela introdução que o pastor tinha até passado, essa série de mensagens tem a sua base a Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é uma epístola do apóstolo Paulo que enfatiza a importância da unidade da igreja, da vida da cristã e do chamado à maturidade, né? Então nós vamos, no domingo passado o pastor falou muito sobre a questão da unidade da igreja, né? Que nós devemos como corpo, né, estarmos sempre unidos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da vida cristã e da nossa prática. Então, assim, para a gente começar, aqui ele fala, né, no primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus, né? Quando a gente tem a ideia de imitador, de imitação, né, hoje nos nossos dias atuais, quando a gente pensa em uma coisa que é uma imitação, a gente pensa em algo inferior, né? Não é nesse sentido, lógico, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente. Quando ele traz a questão de sermos imitadores de Deus, é que nós devemos ter essa ideia de tentar sempre alcançar a perfeição nas coisas que nós fazemos. É muito importante e interessante ver que o apóstolo ele traz a questão desse versículo no imperativo. Ele não está falando assim, talvez, né, ou seria bom que vocês fossem imitadores de Deus. Não, ele está falando sejam imitadores de Deus, né? Então, assim, ele já começa o capítulo jogando a régua lá em cima, né? Trazendo uma responsabilidade para a vida do cristão, que você precisa ser um imitador de Deus, né? E como que você vai conhecer, como que você vai imitar algo que você não conhece? Então ele vai trazer, já no primeiro versículo, essa questão de que você precisa entender as coisas de Deus, entender a palavra de Deus, para que através disso você comece a se portar igual a Deus. Lógico, nós não conseguiremos nunca chegar a esse ponto de sermos igual a Deus. Isso só assim, nessa questão de ser igual a Deus, ele tá pedindo para você ser a imagem dele, né? Você agir como se tem aquela frase, né? Em meus passos, né? O que faria Jesus? É nesse sentido de você pensar para assim, nossa, mas se eu fizer isso, eu vou estar fazendo mais pela minha carne, é mais pelo meu desejo, ou é baseado no que Deus quer para mim, né? Ou baseado na vontade de Deus. Então, quando ele está se referindo a essa questão, é que nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, né? Eu sempre, toda vez que eu vou me pregar, eu falo, né? Irmãos, venham na escola dominical, né? Que é um bom lugar para você conhecer mais de Deus, né? É a escola dominical. Então, assim, cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, nós começamos. A gente não tem esse hábito de, quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente às vezes acaba pegando o jeito de falar da pessoa. A gente não acaba às vezes pegando algum trejeito, alguma coisa assim. Então, quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós temos a nossa vida voltada para essas coisas. Isso, quando eu falo de andar com Deus, não é estar na igreja todo domingo. A gente vai ver mais para frente que não é disso que ele está falando. É de você ter realmente a vida voltada para Deus, né? Eu costumo falar que o nosso culto não começa às 6 horas no domingo.
Nosso culto precisa começar quando o nosso despertador toca, né? Porque não existe o Vitor que é o Vitor da igreja e o Vitor que é o Vitor do trabalho, ou o Vitor que é o Vitor de tal lugar. Nós devemos ter essa mente cristã em todo momento da nossa vida, né? Para que a gente possa realmente ser imitador de Deus e assim agradar a Ele, porque um dos nossos objetivos também é esse, né? O principal, até eu diria, que é usar a nossa vida para servir a Deus, né? Para agradar o coração do Pai, né? Uma vez que Ele já fez tudo por nós, né? Uma vez que Ele já, através da sua graça, a gente viu no capítulo 2 na pregação do Ricardo, através da sua graça e de todo o sacrifício de Cristo para as nossas vidas, Ele já nos deu tudo, né? Muito se fala sobre, o melhor de Deus está por vir. Não, irmãos, o melhor de Deus já veio e é Jesus. Tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Então, em gratidão a isso, em gratidão à obra salvadora e redentora de Cristo, nós precisamos conhecer mais dEle para que nós possamos viver uma vida voltada a Ele, né? Como ação de graças, é o que Ele vai falar aqui mais para frente, né? Então aqui ele vai trazer alguns exemplos, né, sobre essas questões do que nós devemos nos afastar, né? Uma vez que nós conhecemos a Cristo, começamos a entender essas questões do reino, como que nós devemos então nos portarmos, né? Então no versículo 3 ele vai falar aqui, né, mas a impundicícia e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Falando um pouco do contexto do livro de Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, né, quem estava também na escola dominical, né, quando a gente fez a exposição mais aprofundada de Efésios, viu que o que acontecia na cidade, né? A cidade de Éfeso era uma cidade muito conhecida pelo templo da deusa Ártemis, né, que é a deusa da fertilidade, vamos dizer assim, né? E o povo estava acostumado, esse templo era um templo gigantesco, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era de costume do povo daquela região, né, daquele templo, quando ia prestar o culto para a deusa da fertilidade, o próprio culto da deusa da fertilidade era envolvido em promiscuidade. Existiam as sacerdotisas que faziam os cultos, elas eram destinadas à imoralidade sexual. Essa era a forma de prestar culto para essa deusa, né? Então, quando a gente entende aqui que Paulo está falando dessas coisas, das imoralidades não podem nem ser citadas, é num povo que, quando ele escreve, estava imerso nisso, né? Era um povo que tinha essas coisas no dia a dia, né? Então, quando ele começa a falar que dessas práticas não devem nem ser faladas entre os santos, realmente para separar, né, o povo de Deus, os cristãos, do povo daquela região. Mas aí você pode falar para mim, tá, mas a gente não tem isso hoje, né? A gente não tem uma adoração a uma deusa que está envolta em imoralidade sexual. Tá, e quanto mais coisa nós temos hoje? Quanto mais fácil tá hoje para a gente ter acesso à imoralidade sexual, né? Isso citando apenas a questão da imoralidade sexual, né? Quantas vezes nós estamos em momentos e em lugares onde essas coisas imorais ou piadas ou algum tipo de coisa está no nosso dia a dia, e às vezes a gente, para não ser o chato da história, a gente não fala nada, a gente meio que é conivente. Então, quando a gente tem até um ditado que fala, né, quem cala consente. Quando você está quieto num momento desse, e eu falo por mim, isso acontece às vezes, muitas vezes no onde eu trabalho, né, desse tipo de coisa acontecer, e às vezes a gente, como cristãos, nós deveríamos realmente ter esse ponto, né, de nos separarmos desse tipo de coisa, de entender que isso não é pra gente, isso não é coisa para os filhos de Deus, né? Isso, nós não temos essa aprofundação, vamos dizer assim, né, nesse contexto de moralidade sexual no nosso dia a dia explícito, mas ela está no nosso dia, né? Ela está no nosso dia e nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Amém? Então, assim, nós devemos purificar sempre o nosso coração. Tem em mente que nós temos essa questão de adorar o Senhor com as nossas atitudes, né? Não adianta a gente vir na igreja todo domingo e orar, e na semana a gente vive uma outra vida como se o Vitor da igreja é um e o Vitor da semana é outro, né? Isso não pode existir no nosso meio. E Paulo, ele vai trazer
você vai ver que toda vez que ele vai falar ele vai trazer alguma correção nesse sentido, ele traz sempre o verbo no imperativo. Ele não está em nenhum momento desse capítulo, ele vai supor alguma coisa, ou ele vai desejar alguma coisa. Ele não está querendo saber se você vai achar ruim ou não. Ele está mandando, né? Ele está falando para a igreja que você precisa tomar cuidado, né? Porque essas coisas, quem pratica são os filhos da imprudência, são os filhos da imoralidade. E uma vez que você foi lavado pelo sangue de Cristo, você não faz mais parte disso, né? Nós temos... Eu não vou falar também que isso vai ser fácil. Ele, no momento algum, ele deixa claro que isso vai ser fácil. Isso vai ser difícil. Nós temos a nossa carne, o nosso pecado, né, enraizado na nossa natureza humana, mas isso precisa ser uma batalha constante na nossa vida contra o pecado, né, contra os nossos desejos pecaminosos. E agora eu me batizo e a partir de agora a minha vida vai ser outra porque eu sou o santo. Não, irmão, né? A partir do momento que a gente tem um batismo, uma vida que se entrega a Jesus, não é... A gente estava até falando uma vez na escola dominical sobre essa questão do batismo. Quando você se batiza, não é que você pegou o diploma de crente, é que você fez a matrícula na faculdade do crente, vamos dizer assim, né? Então, assim, então agora, a partir do momento que eu me batizei, agora eu tô livre. Não, agora que começa a batalha, né? Porque agora que você vai ter noção da questão do pecado e das coisas que você faz que vão desagradar a Deus. Então, a partir daí, você começa a ter uma vida que você começa a reparar os seus atos, né? O Espírito Santo vai tocar no seu coração, né? E você precisa dar ouvido ao Espírito Santo para saber até onde você pode ir e a hora que você deve, os atos que você tem que deixar. Amém? Então, assim, ele sempre vai trazer no livro de Efésios, ele tem várias questões de dualidade, vamos dizer assim, né? Então, ele vai falar as obras da luz e as obras das trevas, né? Ele vai fazer depois a relação entre não se embriagar e ser cheio do Espírito Santo. Então ele vai trazendo esses pontos que é para a gente ficar ciente e ficar de uma forma mais fácil da gente entender o que nós precisamos fazer, o que nós temos que deixar de fazer. Amém? Aqui no versículo 5, ele diz assim: sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui ele fala o quê? Que Paulo, ele está realmente aqui de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, ele já está trazendo uma sentença para quem vive uma vida de pecado e não está nem aí, né? Quando ele traz essa questão de um incontinente, avarento ou impuro, ele traz até aqui, que no versículo 5, sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra. Então, ele traz a questão da impureza e da avareza, não só nesse contexto material, né, mas também no contexto espiritual. A partir do momento que você tem essa impureza na sua vida, isso também se reflete na vida espiritual, porque isso se torna uma idolatria, né? Então, ele traz essas coisas para a gente entender que não é só o que nós fazemos ou não fazemos simplesmente no mundo material com o nosso corpo. Isso também tem um reflexo na vida espiritual, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos. E se nós formos pensar, hoje no Brasil, né, tem se falado muito sobre a questão... Deixa eu beber uma água aqui que eu tô bem rouco hoje. Nós ouvimos muito falar de como cada dia mais tem novas igrejas abrindo no Brasil, de cada dia mais essas questões de ajuntamentos, né, para esse grande avivamento que nós vamos ter no Brasil. Muitos estão falando sobre isso, mas hoje nós vivemos num país onde 26%, em torno de 27% da população se diz cristã, evangélica, né?
A grande maioria ainda são os católicos, mas isso, se a gente for falar em 27% do Brasil, dá em torno de quase aí 50 milhões de pessoas. Como nós podemos imaginar que um país com 50 milhões de evangélicos ainda vive na corrupção que a gente vive? Que a gente ainda vive num lugar onde a gente sai para a rua e tem medo de ser roubado, a gente sai para a rua e vive com medo dessa situação. Porque se realmente essas 50 milhões de evangélicos, né, que nós temos hoje nesse país fossem pessoas que realmente conhecessem a Deus, por isso que eu falo que não adianta só vir à igreja e não na semana esquecer, porque nós estaríamos realmente vivendo como que se fala? Essa questão do avivamento no Brasil, nós estaríamos realmente vivendo um avivamento no Brasil, porque são 47 milhões de pessoas, né? Então, por que esse avivamento não está acontecendo? Porque as pessoas acham que a vida cristã, a vida de Deus, infelizmente, na sua grande maioria, é só vir à igreja no domingo e está tudo bem. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós um relacionamento de intimidade, um relacionamento de mudança de vida, um relacionamento onde nós vamos viver com Ele, vamos começar a entender o que Ele tem para nós, e isso vai trazer uma mudança na nossa vida, né? Porque não tem como, a palavra, né, a palavra é viva e eficaz, como a própria Escritura diz, né? Então, ela tem o seu propósito, ela vai surtir efeito na vida daquele que começa a ler e começa a entender, porque não tem como, porque a vida da pessoa continua a mesma. Existe uma mudança, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar, é o Espírito Santo que trabalha, e a partir do momento que você começa a se aproximar dele, ele vai se aproximar de você, né? E isso vai trazer um renovo para a nossa vida. Amém? Então, e o que ele fala? Se você... É lógico, irmãos, a gente vai viver agora num domo, né, separado de tudo e de todos? Não. Nós estamos ainda num mundo de pecado, e nós temos um corpo pecador, e vai acontecer, de uma hora ou outra, a gente cair num pecado. Mas o que ele está falando é o quê? Que você deve lutar contra o pecado. Isso não deve ser, o pecado acontecendo na sua vida deve ser a exceção, precisa ser a exceção. Não pode ser uma coisa corriqueira que você não está nem aí, que está acontecendo e está tudo bem e vida que segue porque eu vou na igreja domingo. Não é isso que Paulo fala, e não é isso que Jesus tem para nós. Jesus tem para nós uma vida de renovo cada dia, de misericórdia e de graça, né? Então, quando nós nos aproximamos dele, nós temos essa mudança, porque ele vai falar o quê? Que a ira de Deus, ele fala no versículo 6, está reservada para quem anda de qualquer jeito. Então, assim, nós não estamos mais debaixo da ira, nós somos alcançados pela graça, né? Então, que nós possamos viver a nossa vida entendendo isso, né, e andando de acordo com isso. Amém? Aí do 17, do versículo 7 até o 17, ele vai fazer mais uma exposição interessante, que ele fala que, portanto, não sejais participantes com eles, né? Por quê? Porque a ira de Deus está reservada para eles. Porque outrora éreis trevas, e agora sois filhos da luz. Agora sois luz. Então andai como filhos da luz. Isso consiste no que eu acabei de falar, né? De nós termos essa questão da vida voltada para Deus e abandonar, né, essas obras. E aqui também ele vai falar o quê? Andai. Novamente, ele está colocando no imperativo, né? Ele não está perguntando, né? Ele está dando uma ordem e a gente precisa seguir. A nossa luz precisa trazer algum impacto. Essa luz que nós somos, né? Uma vez que nós deixamos as obras das trevas, nós somos luz, como ele fala, e essa luz precisa trazer algum impacto na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? E isso não é por obra nossa, mas sim por obra do Espírito Santo agindo através da nossa vida. A partir do versículo 18, ele vai fazer ele vai trazer uma questão aqui de não se embriagar com vinho, né? Então ele fala o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? Separação.
Mas enchei-vos do Espírito. Vamos imaginar uma situação onde uma hipótese, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Imagina que o pastor Ricardo, algum dia, no culto de domingo, ele chega aqui para pregar e ele tá bêbado. Como que a igreja agiria sabendo que o pastor tá bêbado? Ia ser de grande espanto, certo? E aqui, ó, vamos, só pra gente entender onde que eu quero chegar. É só uma suposição, tá? Fique em paz, o Ricardo não bebe, gente, pelo amor de Deus. Só para vocês onde é que eu quero chegar. Paulo, ele traz a questão da dualidade. Ele vai trazer uma coisa para comparar com outra, certo? E o que ele traz com a embriaguez? É você ser cheio do Espírito, né? Então, trazendo aqui para o nosso ambiente de comunidade cristã, da nossa igreja. Se o Ricardo chegasse aqui bêbado, seria de grande espanto. Usando isso na lógica de Paulo, da questão da dualidade, alguém chegar aqui sem o Espírito de Deus, deveria também ser motivo de espanto. Nós vivemos a vida da mesma forma como Paulo está falando que é um motivo de espanto alguém estar bêbado na obra, na função do Evangelho. Você estar sem o Espírito Santo na sua vida deveria ter o mesmo peso. E muitas vezes não é o que acontece. Nós vemos pessoas que não estão se importando, né? Isso eu falo no contexto geral do evangelicalismo brasileiro, que pessoas que elas se importam com números, se importam com mídia, se importam com likes, mas o Espírito Santo, que é o essencial, está ficando de lado, né? Então, como que a gente vai saber se uma igreja é boa? Não, porque a igreja está cheia. Não. Às vezes a igreja que está lá, uma portinha numa garagem com 4 irmãos, o Espírito Santo está trabalhando de uma forma maravilhosa, mais do que nessas mega churches que a gente vê por aí. Porque eles estão voltados a essa questão do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, né? O pastor Adriano, uns anos atrás, trouxe esse jeito, né, da gente ter na mente, de quando nós viermos para o culto, nós viermos já com essa intenção de trazer conosco a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Porque não é que a gente vai chegar aqui e vai dar a impressão, falando assim, que o Espírito Santo é como se fosse uma coisa que você vem e recarrega, uma bateria. E não é isso. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Ele é um ser que ele quer ter intimidade com você, né? Não é uma bateria que você vem aqui e só recarrega no domingo, né? Ele é um ser, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Nós estamos falando de uma das 3 pessoas da Trindade, né? Assim como nós temos na nossa oração um relacionamento com Cristo, nós entendemos a Deus, né, como soberano e tudo. O Espírito Santo, ele deve ser visto dessa forma também na nossa vida, né? Como uma pessoa que tem esse desejo, que busca intimidade com a nossa vida, para que a gente possa ser cada vez mais santo para agradar a Ele. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão do Espírito Santo, de nós às vezes negligenciarmos a presença dele, né? Nossa, então a partir de agora o culto vai ser aquele culto avivado e tal. Não necessariamente também, porque o Espírito Santo age da forma como ele quer, né? A gente viu no nosso estudo de Apocalipse, né? A Vânia trouxe muito bem na sala dos jovens, que é a questão de quando ele vai falar da igreja, que você tinha que ser ou quente ou fria, né? Mas porque você é morno eu vou te vomitar. Não é questão de uma igreja que todo mundo é quietinho, é frio, e uma igreja que é todo mundo fervoroso e tal. Não tem nada a ver com isso. A gente viu que era a questão do contexto da época, né? A gente estava falando sobre água, que você tomar uma água morna é uma água que faz ruim para o seu estômago, né? Então, assim, às vezes o irmão está quietinho ali no canto dele, mas ele está cheio do Espírito Santo e tem a vida transformada. Então, assim, às vezes a gente acaba olhando muito para o material, para o superficial, só que é Deus que conhece o coração,
né? Então no nosso íntimo, nós precisamos buscar essa questão desse relacionamento com o Espírito Santo, né? Entendendo que Ele que controla a nossa vida, a nossa vontade. Ah, mas eu vivo num corpo pecador. Sim, mas com a ajuda do Espírito Santo você consegue vencer. Você tem essa força, porque pela sua própria força você não consegue. Se você achar que você é o bom e que o pecado não vai te pegar, ele vai te pegar. Porque não é pela nossa própria força. Nós somos, costumamos falar que nós somos totalmente dependentes de Deus, mas se a gente quer resolver as coisas da nossa forma e do nosso jeito, é como se a gente te falasse assim: Espírito Santo, agora não preciso de você não, deixa que eu resolvo. E não, você não consegue. Nós somos incapazes, realmente incapazes de fazer qualquer coisa se não estivermos debaixo da graça e dessa interação, né, com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Estou falando muito rápido? Amém. Então vamos entrar aqui já para a parte aqui final, que ele vai falar o que, ó, no versículo 21, ele traz, a partir do 19. Como que nós temos então esse acesso ao Espírito Santo? O que nós devemos fazer? O que ele dá de dicas, vamos dizer assim, para a gente começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo? A partir do 19 ele fala: falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui ele já deu um start. Você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo? Siga isso, né? Que nossas reuniões, não só no ambiente de culto, mas assim, na nossa vida, quando nós nos reunirmos, às vezes na casa um de outro, que a nossa conversa também possa girar em torno de adorar o nome do Senhor, né? Que nós possamos ter sempre, às vezes a gente está indo trabalhar, está na correria, mas que a gente possa ter um louvor para adorar o Senhor, que a gente possa ter sempre ter esse coração grato por Ele, por tudo que Ele fez pela nossa vida. Amém? E aqui no versículo 21 ele vai trazer uma coisa que é importante, né? Que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui ele começa a tocar na questão do nosso egoísmo. Às vezes a gente acha que é um pensamento totalmente errado, mas a gente acha que por algum motivo ou outro nós somos melhor que alguém, né? E ele está falando o quê? Se sujeite ao seu irmão, né? Esteja sujeito, né, à vida do próximo, né, atendendo a necessidade do próximo, sendo, né, aquela pessoa que abençoa e aquela pessoa que, quando às vezes entende algum tipo de correção, leva isso para o coração com amor, com um cuidado que o irmão está passando para você, né? Não só, ele acha que é quem para falar alguma coisa para mim, não. Às vezes é o Espírito Santo que está usando a vida do irmão para te dar uma correção, e você está achando que é o irmão que está falando da boca dele, né? Então a gente deve analisar essas coisas e avaliar, e para que isso seja sempre benéfico para a nossa vida, né? Para que através da vida dos nossos irmãos, Deus também fala, né? A gente acha que é só quando o pastor vem aqui e prega, também, né? E graças a Deus por isso. Mas às vezes no dia a dia o nosso irmão tem uma palavra, tem alguma coisa para falar para nós, e é o Espírito Santo usando a vida dele para que isso traga também uma bênção para nós. Amém? E nessa parte aqui de sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, ele já vai entrar no versículo 22, né? Que isso, como eu falei, né, não é só no ambiente de igreja, porque ele vai trazer isso para o ambiente doméstico, né? O que ele vai falar? No versículo 22: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Hoje em dia a gente vive num mundo totalmente polarizado, né? Que para muitos grupos ideológicos, esse versículo aqui é um versículo machista, né? Que, nossa, como uma mulher deve se sujeitar ao se humilhar ao marido, né? A gente estava até falando, o Ricardo, para quem estava no encontro de casais ontem, o Ricardo praticamente pregou metade da minha palavra, então você vai ouvir de novo. Mas para quem não estava, tá tudo certo.
Então, assim, ele vai trazer essa questão para o conceito doméstico. Você está falando para a gente se sujeitar. Aí ele já fala assim, mulher, já começa fazendo isso na sua casa. Se sujeite ao seu marido, né? Porque pela instituição, né, nós temos novamente essa dualidade. O marido representa a vida de Cristo, né? E a mulher representa a vida da igreja, né? Então, assim, quando nós temos essa questão da mulher ser submissa, como o Ricardo falou, né, na palestra de ontem, não é submissão no conceito de humilhação, né? Não é uma submissão num conceito de opressão, mas é uma submissão num conceito de suporte, né? A mulher, o marido sendo o cabeça da mulher, a mulher tem essa função de dar suporte ao marido, né? Por quê? Porque os dois são uma só carne. Então não é uma briga, não é quem manda mais, mas sim uma união realmente que precisa ser dos dois correndo junto pelo mesmo objetivo, né? Que é resolver suas coisas do dia a dia e ainda assim ter um coração grato a Deus, porque Deus, através dessa união, Ele também promove a bênção e o nome de Deus precisa ser glorificado através do nosso casamento, né? E aqui ele vai trazer, muitos grupos falam que esse é um texto machista e tal, só que eu acho que eles não leram o versículo de baixo, né? Porque o que ele vai falar? Se a mulher é submissa, o marido tem que morrer pela esposa, né? Então, assim, aqui para os homens, homens, você tem que estar pronto para morrer pela sua esposa, para dar a vida, porque Cristo deu a vida dele pela igreja. Se nós estamos falando aqui dessa questão da dualidade, se a igreja é submissa a Cristo e Cristo é o salvador da igreja, a forma que Cristo usou para salvar a igreja foi o seu sangue. E nós, na nossa vida cotidiana, nós devemos estar preparados para dar o sangue, se for preciso, pela vida da nossa esposa, né? E como a gente falou lá no curso de casais, isso acaba gerando, nesse contexto de união, de que dois são um só, quanto mais submissa a mulher se torna ao marido, mais fácil é para o marido amar a mulher. Isso vai trazendo meio que como se fosse um ciclo vicioso. Quanto mais a esposa suporta o marido, suporta não no sentido de suportar, nossa, tem que suportar esse cara, mas assim, no sentido de dar suporte, né? Quanto mais a esposa dá suporte ao marido, mais o marido se vê na obrigação de fazer mais ainda por ela, porque ele está vendo que é uma união, e é isso que Paulo traz, é isso que Paulo quer trazer quando ele vai falar da questão dessa união no casal, né? Então ele vai falar o quê? Você quer ver se a sua vida... Isso tudo nós estamos falando do contexto de relacionamento com o Espírito Santo, lembrando. Então, assim, você quer ver se a sua vida está de acordo, você está andando nos passos do Espírito Santo, você está tendo algum relacionamento com Ele? Começa a ver na sua casa. Como que você trata sua esposa? Como você trata seu marido? Né? Ele não está ele está falando aqui no contexto doméstico. Ele não está querendo saber se você vem na igreja, fala 50 línguas, dá pirueta e cura todo mundo. Porque o Espírito Santo pode usar a sua vida para fazer isso. E da mesma forma que aqueles que chegaram naquele dia e falaram assim, mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu fiz isso, eu preguei, eu fiz. Aí ele vai falar assim, nunca te conheci. Você fez porque o poder está no meu nome, mas você nunca teve intimidade comigo. Né? Esse é um ponto que a gente, essa questão dessa palavra, né, esse trecho lá que João escreve, dessa questão de você chegar no grande dia e ser surpreendido de uma forma negativa, ela deveria ser pregada mais vezes, ela deveria ser falada mais, porque isso precisa gerar no nosso coração um tipo de temor realmente, de será que a obra que eu estou fazendo porque eu amo a Deus ou porque eu estou na escala? Eu estou fazendo porque eu venho aqui e toco, eu venho aqui e faço as coisas, mas o meu coração está nisso, né? E eu venho no domingo no culto, mas eu venho realmente porque é um contexto de ambiente onde eu tenho amigos e a gente vai lá e ouve uma musiquinha legal? Ou porque eu amo estar na casa do Senhor, eu preciso estar na casa do Senhor para eu ter uma intimidade com Ele? É nesse sentido que Paulo está falando, né? E essa questão a gente começa vendo como, né? No ambiente doméstico, né? Na nossa vida cotidiana, né? No nosso dia a dia, no nosso de segunda a sexta,
né? Que a gente vai ver como que está o ambiente da nossa casa. Se nossas atitudes com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ela refletem esse amor que Cristo tem pela igreja e que a igreja tem pelo seu noivo. Amém? Então aqui já para a gente encerrar, eu não li, mas é uma coisa interessante que quando eu estava fazendo um estudo aqui, eu vou entrar só até o versículo 4 aqui do capítulo 6. Você que vai pregar o capítulo 6? Não? Então eu vou dar uma entrada aqui no capítulo que não é meu, mas só para a gente concluir essa questão do ambiente familiar, né, do ambiente de casa. Lembrando que também, em minha defesa, a Bíblia não foi escrita com capítulos, então estou dentro do meu tema. Então ele diz assim no versículo 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nós temos um texto importante, porque primeiro ele dá uma ordem para os filhos: obedeçam os seus pais. Obedeçam os seus pais, né? Isso não é porque só o seu pai manda em você, é porque isso é um mandamento realmente de Deus, né? Nós entendemos que a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus, então quando Paulo está escrevendo aqui, é uma ordenança de Deus. Então, filhos, vocês precisam ser obedientes aos vossos pais. Por quê? Porque tem promessa. Isso é bom para você, né? Isso no futuro vai te dar... isso diz que a palavra diz que quando você obedece seu pai, você tem uma vida mais longa, uma vida melhor, né? Então nós precisamos entender também que se nós como jovens, vocês como jovens, né, e adolescentes querem ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, vocês também precisam começar na casa de vocês, obedecendo o pai de vocês. É isso que Paulo está trazendo, né? E o pai também, o que está falando aqui? Pai, não provoque a ira dos vossos filhos, né? Mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. E um ponto interessante aqui: quando Paulo escreve, a gente sabe, né, o pastor Adão que sabe aí do greguinho, né, que ele gosta de um greguinho. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu em grego, que era a língua da época. A palavra que ele vai usar aqui, quando ele fala para obedecer os seus pais, né, filhos, obedecei a vossos pais, é uma palavra que no português nós não temos como referenciar, porque se eu falo de um pai e uma mãe, no português eu estou falando de pais. Se eu falo que o Ricardo é pai e o Felipe é pai, eles também são pais, certo? Então a gente não tem como diferenciar. Quando ele fala para o jovem, né, o filho, obedecer ao pai, ele usa a palavra que se refere a pai e mãe. Quando ele fala da questão da ira, e que os pais precisam criar os filhos na disciplina e no conhecimento do Senhor, ele está falando do pai. Ele está falando no sentido de pais são homens, né? Os homens da casa que devem ensinar os filhos. Então, agora, se você não sabia disso, eu acabei de jogar uma bucha para você. Você que é pai, a obrigação de educar o filho no caminho do Senhor é sua. Às vezes o marido ele quer dar uma negligenciada ali, não, a mulher resolve e tal, mas o sacerdote do lar, lembra que a gente estava falando lá no versículo 24, que o cabeça da mulher é o marido? Então essa responsabilidade de ensinar a palavra, de trazer a correção também quando for necessária, é uma atribuição dada ao marido, ao pai, né? Então quando nós precisamos ter também essa disciplina, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu já apanhei aqui de graça logo antes de ter, então eu já sei que essa responsabilidade é minha, né? Então assim, nós precisamos ter essa questão na nossa vida, né, de como homens, nós precisamos ser a imagem de Cristo na nossa família. Como homens, nós precisamos ser o sacerdote do nosso lar. E eu falo por mim por muito tempo, né? Vou fazer 4 anos de casado, né? Não tanto tempo assim, graças a Deus, mas eu andei por um tempo negligenciando isso na minha vida,
de ser essa questão do sacerdote do lar, de trazer a responsabilidade espiritual da minha casa, né? E graças a Deus que eu tenho uma esposa maravilhosa, que ela traz essa questão do suporte. A Eduarda sempre trouxe, né, essa questão do suporte. Até uma hora que a chavinha virou e falou assim, não, peraí, eu estou fazendo coisa errada, né? Essa responsabilidade tem que ser minha, né? E que nós possamos entender por que essa responsabilidade tem que ser do homem, né? Voltando, porque você é a representação de Cristo na sua casa, né? E a mulher é a representação da igreja na sua casa, né? Então, se nós queremos ter, voltando lá onde eu estava, questão de relacionamento com o Espírito Santo, se nós queremos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, né, de uma forma onde ele mude a nossa vida, a nossa conduta cristã, a nossa vida cristã, nós precisamos começar, às vezes nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, né? Quando Deus, o Espírito Santo, ele é louvado nas pequenas coisas do seu dia a dia, quer dizer que é meio que como se fosse assim, se no simples, no corriqueiro ali, você tem esse contato comigo, né, o Espírito Santo falando, quanto mais quando você estiver na presença dos santos, quanto mais quando você estiver na comunidade, né, que é um lugar, como se diz assim, mais propício. Se num lugar que não é propício você consegue ter uma intimidade com Cristo, quem dirá na igreja, né? Quão melhor será quando nós estivermos juntos no Espírito Santo. Amém? Então, só para a gente finalizar, né, nesse capítulo, Paulo traz que nós precisamos viver em amor e imitar a Deus. Ele já começa jogando a régua lá em cima, né? E evitar todo tipo de moralidade e impureza, que nós possamos também... eu não gosto dessa expressão, nós possamos, porque dá meio que como se fosse uma coisa mais relativa. Nós devemos também ser sábios e aproveitar o nosso tempo e nos encher do Espírito. Amém? Que essa possa ser uma palavra que venha trazer uma reflexão para a nossa vida, de como nós temos tratado a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que Ele age nas nossas vidas, né? Que nós possamos realmente pensar mais nessa questão, porque só tem benefício para nós, né? Só tem bênção para nós. Nós temos uma vida voltada ao Espírito Santo, temos uma vida onde nas pequenas coisas do dia a dia, na nossa conduta, na nossa vida cristã, né? O Espírito Santo, ele é louvado e engrandecido, é uma forma de nós estarmos cada vez mais próximos dele. E ele estando próximo de nós, a nossa vida, o nosso destino já está certo e guardado no Senhor. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, meu Pai, te agradeço por esse dia, Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço, Pai, por essas exortações, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, há tanto tempo, Pai, pela vida do apóstolo Paulo, e que são tão benéficas para nós no nosso dia, Pai. Te peço, Pai, que tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, Pai, mas nós temos, Pai, que buscar essa santificação, Pai, através do seu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que isso seja, Pai, um desejo ardente no nosso coração, porque até para fazer as coisas que o Senhor quer, nós precisamos da sua ajuda, Pai. Nós somos incapazes, Senhor, mas o Senhor já fez tudo por nós. Te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, que tu possa, Pai, conduzir a nossa semana, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa questão, Pai, do Espírito Santo, Pai, nas coisas pequenas da vida, como uma prática de vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o seu nome seja glorificado e exaltado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem é agora? Glória a Deus, amém?